I'm only looking for the cinematograph. I understand it is a wonder of the civilized world. Nascidos na França em meados do século XIX, na era da modernidade, entre o fim da Revolução Industrial e o início da Belle Époque, os irmãos Lumière, cujo sobrenome significa luz em francês, vivenciaram um período caracterizado por suas inovações científico, técnico e culturais pelo ápice do colonialismo e pela prosperidade econômica. Louis e Auguste Lumière, após ficarem maravilhados pelo que seu pai contou sobre o cinetoscópio de Edison, desenvolveram em sua fábrica de fotografia um aparelho que combinava animação com projeção, dando origem ao cinematógrafo e, mais tarde, ao desenvolvimento de coloração fotográfica. Patentes e invenções que posteriormente os traria o título de pais fundadores do cinema. Mesmo após revolucionarem as artes e ficarem internacionalmente conhecidos por suas invenções cinematográficas, os irmãos declaradamente não possuíam muita perspectiva acerca dos filmes, chegando até mesmo a dizer a Georges Méliès que o cinema era uma invenção sem futuro. I asked the Lumière brothers to sell me a camera, but they refused, you see. They were convinced the movies were only a passing fad and they saw no future in it. Or so they said. Após se recusarem a entrar no mercado cinematográfico devido às suas descrenças, seus papéis nesse meio se tornaram cada vez mais breves e escassos, focando suas fábricas na produção de fotografias, perdendo seu nome ao fundi-las com outras empresas. Inspirados pelos avanços de Thomas Edison e seu cinetoscópio e cinetógrafo, e utilizando-se da patente de Boule de nome cinematógrafo, os irmãos Lumière entraram na empreitada de construir algo mais elaborado e sofisticado na produção de seus filmes, e assim fizeram com surpreendente sucesso. Utilizando-se apenas do nome patenteado por Boule, os Lumière elaboraram um cinematógrafo que não somente capturava as imagens, mas que as imprimia aos montes em fotogramas numa película e que também as projetava em sequência, o grande segredo dos filmes, dando a ilusão de movimento. Exibiram seu cinematógrafo publicamente no ano de 1895, encantando a plateia com essa nova forma de arte que viria a ser o cinema. Diferente das invenções de Edison, que somente possibilitavam exposições individuais e contidas de seus curtas, o cinematógrafo expunha toda a sua pompa num grande telão, uma premonição do que ainda estava por vir. Outra contribuição notável para o cinema foi o Autochrome Lumière, um sistema de coloração fotográfica desenvolvido a partir de uma placa de vidro revestida por mosaicos nas cores vermelho alaranjado, verde e azul violeta, que, ao ser colocado na câmera, fazia com que a luz que batia na lente fosse filtrada pelos mosaicos. Assim, na impressão, a película já se encontrava em cores. Apesar de seu aspecto inovador, o Autochrome, diferente do cinematógrafo, era uma patente dos irmãos Lumière, que não desbravou fronteiras globais por conta do seu alto custo e dificuldade de ser feito. A tal exibição pública de 1895 contava com 10 filmes dos Lumière. Um dos mais notáveis foi intitulado A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, considerado o primeiro verdadeiro filme. Girando manualmente a manivela de seu cinematógrafo, os Lumière mostraram por 40 segundos seus funcionários se retirando de sua fábrica, um exemplo do caráter cotidiano e ainda simplório dos filmes da época, preto e branco e sem som. Seguindo essa linha cotidiana, apresentaram Repas du Bébé, que consiste numa família composta por Auguste Lumière, sua esposa e sua filha reunida numa mesa comendo uma refeição. Também contou com alguns exemplos de comédia, como La Voltige, um curta que apresenta um homem falhando miseravelmente em montar num cavalo, e também O Regador Regado, contando com um roteiro um pouco mais elaborado em que um menino prega peças num regador, somente para apanhar dele depois. Outro, mais impressionante pela lenda a seu respeito do que por si próprio, é a chegada do trem na estação Ciotat. Esse encantou e assombrou a todos, fazendo até com que algumas pessoas da audiência saíssem correndo da sala de projeção com medo do trem que vem em direção à câmera. Um epitáfio da relação cinema-público da época. Como visto, os filmes de então, por mais revolucionários que tenham sido, eram extremamente simples, resumidos em atos ordinários, contidos sobretudo em planos gerais, inteiros
e médios, tendo sua câmera presa em um tripé. Estavam mais preocupados em retratar e documentar a vida do que em construir narrativas elaboradas. O cinema é coletivo, e a descoberta do cinema foi coletiva. Le Prince, Dickinson, Edison, os Lumière e até mesmo o Bully criaram formatos que coletivamente chegaram à câmera que nós temos hoje. O cinetoscópio evoluiu para o cinematógrafo, que, diferente dessa câmera que a gente está vendo aqui agora, ele registrava, ele podia imprimir também, ele podia revelar a foto ou a imagem em estática, né, em still, e ele reproduzia projetado na parede em movimento, que é uma ilusão. Você sabe que cinema é feito de vazios e não de imagens. O nosso olho não é tão rápido quanto as imagens seguem em movimento. Quando os Lumière dão um espírito, um conceito àquele instrumento, e eles pensam, como é que a gente vai vender esse novo? Eles não estavam pensando em vender a câmera, eles estavam pensando em vender o rolo do negativo. Esse era o pulo do gato para eles. Era uma descoberta científica de um produto que potencializava a fábrica do pai. Eles começam a filmar para poder mostrar exemplos do que era para você querer comprar aquele negativo em sequência. Quando eles começam a filmar, no início não se falava em ficção, não se falava em longa-metragem, todos eram curtas. Então todos eles eram, entre aspas, documentários. Apesar de que ainda não existia a palavra documentário e não existia a consciência de documentário. Não existia nem a consciência fílmica. Eles enquadraram de maneira inovadora, eles entenderam conceitos que depois seriam estudados e explorados pelo cinema como ponto de fuga, como enganar o olhar da pessoa através do que a câmera não pega ou não vê, como, por exemplo, sair do plano em que nós estamos filmando, que é o que faz o truque da chegada de trem a La Ciotat, um dos primeiros filmes deles, em que o trem vai para o ponto de fuga da câmera e as pessoas achavam que era 3D porque a câmera o trem saltava para fora da tela e as pessoas fugiam da sala de cinema. Eles também entenderam que o cinema seria comercializável, apesar de eles não necessariamente terem comercializado uma forma industrializada e sindicalizada, como Hollywood depois faria, de cinema como arte-produto em massa. Eles fizeram as primeiras exibições públicas, principalmente pagas. Primeiro uma gratuita em La Ciotat, depois a paga em Paris, com filmes como, por exemplo, A Saída da Fábrica, dos Lumière, que não é só um filme. Outra questão, como eles filmavam, entre aspas, documentários muito espontâneos, eles filmaram vários filmes iguais mais de uma vez. Então eles têm mais de uma Saída da Fábrica dos Lumière, filmada mais de uma vez, de mais de uma forma. Esses filmes paradigmáticos ainda não tinham roteiro. Eles ligavam a câmera e filmavam. Quem fez o primeiro filme roteirizado também é bastante discutido. Na teoria, o primeiro filme roteirizado se fala muito que teria sido O Regador Regado, dos Lumière. Também se tem discussões se teria sido Méliès, que aí construiu um roteiro não só narrativo como roteiro técnico, criando cenário, criando ficção, ou mesmo a Alice Guy Blaché. E aí, lembrando que o cinema não teve só pais do cinema, também teve mães do cinema, como Alice Guy Blaché. Independente da gente discutir se eles foram os únicos pais, se eles foram os melhores pais, a verdade é que o cinema é uma invenção coletiva, necessitou de todos esses personagens e partes que nós estamos falando, e o total que se criou deles é que resultou no que nós temos hoje. Nada existiria sem cada uma dessas partes. A influência dos aparatos e invenções de Louis e Auguste Lumière pode ser vista em toda a história do cinema. Arte que teve seu nome por causa do cinematógrafo. Reconhecidos pelos seus filmes silenciosos e, portanto, universais, podem ser referidos como a raiz da sétima arte. É notável como o primeiro filme português intitulado Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança e realizado por Aurélio da Paz dos Reis pode ser considerado nos termos de hoje um remake ou uma refilmagem do clássico primeiro filme dos Lumière. Além disso, inspiraram o mestre dos efeitos especiais Georges Méliès, também francês, a sair do ilusionismo de palco e a investir em narrativas fantásticas e altamente elaboradas, uma vez que este, ao contrário dos irmãos Lumière, acreditava fielmente no sucesso e no futuro comercial e artístico do cinema. Apesar do caráter documental dos curtas dos Lumière, o documentário somente veio a se tornar um gênero autônomo e reconhecido por volta da década de 20 e 30 do século XX, por nomes como o de Dziga Vertov, um documentarista russo que acreditava na documentação da vida de maneira espontânea e alheia à câmera, escondendo-se em lugares públicos para capturar as pessoas em sua versão mais crua e objetiva. Podemos inferir que o cinema de arte europeu, característico por ausência de narrativa orientada por causa e efeito e com protagonistas que parecem vagar pelo filme inteiro sem objetivos claros,
pode ter se inspirado no cinema dito raiz. Como exemplo disso, há os filmes da Nouvelle Vague, que quebraram com o paradigma cinematográfico do meio do século XX, procurando um estilo documental com pouco preparo técnico e simulando um realismo objetivo. Inspirado pelas tendências documentais e francesas mencionadas, no Brasil houve um período chamado Cinema Novo, entre as décadas de 60 e 70, que em última instância lembra os Lumière. Prezando pela narrativa cotidiana e ordinária dos operários e do povo comum e filmados em preto e branco, os filmes dessa época demonstram como a influência dos Lumière chegaram até nosso país. Já na América do Norte setentista, encontramos os precursores da nova Hollywood. Cineastas jovens que, inspirados no estilo realista francês, criaram uma contracultura ao realizar seus filmes, focando em temas cotidianos e inovadores, assim como os Lumière de certa maneira anteriormente. Um de seus expoentes, Francis Ford Coppola, em 1992 viria a fazer uma versão própria do clássico Drácula, no qual, por se passar em 1897 e na Europa, realiza toda uma sequência simulando uma película gravada num cinematógrafo. Já em 2011, no filme A Invenção de Hugo Cabret, Martin Scorsese, outro representante da nova Hollywood, ao retratar a trajetória cinematográfica de Georges Méliès, nos apresenta uma cena em que Méliès entra em contato pela primeira vez com o cinematógrafo. Maravilhado, assiste a chegada do trem na estação Ciotat e a saída dos operários da fábrica Lumière, realizando assim uma icônica homenagem aos pais da sétima arte. Por mais que os Lumière agora se encontrem em poerentas páginas de livros e em antiquados filmes, sua influência na história do cinema é presente até os dias de hoje, mesmo tendo que escavar um pouco para achá-los implícitos no imaginário coletivo cinematográfico. In 1895, one of the very first films ever shown was called A Train Arrives in the Station, which had nothing more than a train coming into the station. When the train came speeding toward the screen, the audience screamed because they thought they were in danger of being run over. No one had ever seen anything like it before. No one had ever seen anything like it before.